eu sou a Carol do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre permutação, arranjo e combinação? Vamos começar esse papo supondo que a gente tenha 5 livros, ó, A, B, C, D e E, e a gente quer ordenar esses 5 livros num instante. E aí eu pergunto para vocês, quantas formas diferentes a gente pode ter de ordenação aí desses 5 livros? Uma primeira forma poderia ser, por exemplo, a própria forma aí que a gente escreveu, certo? Botar os livros na ordem A, B, C, D, E. Uma segunda forma poderia ser essa aqui, ó, a gente inverte o B com o C. Uma terceira forma poderia ser, por exemplo, essa daqui. E aí por diante, ó, a gente pode ter várias formas diferentes e parece meio inviável ficar listando todas elas aqui, né? Então vamos tentar chegar em alguma fórmula que simplifique a nossa vida na hora de calcular aí quantas formas diferentes a gente tem de ordenar esses livros. Vamos supor que cada uma dessas linhas aqui que eu desenhei seja um espaço na nossa estante de livros. E aí a gente vai completar cada um desses espaços com o número de possibilidades de livros que a gente pode colocar nessa posição. Então aqui, ó, na primeira posição, quantos livros que poderiam entrar aqui? 5, certo? A gente tem 5 livros. Qualquer um deles poderia entrar aqui. Nessa segunda posição, quantos livros poderiam entrar? Agora a gente só tem 4 livros disponíveis, certo? Por quê? Porque um deles já está aqui. Então a gente só pode tirar 4 livros e colocar aqui na estante. Para essa terceira posição, seguindo o mesmo raciocínio, a gente vai ter 3 livros disponíveis, certo? Por quê? Porque a gente já usou 2 para essas 2 primeiras posições. Então agora a gente teria 3 possibilidades. Para a quarta posição, seguindo o mesmo raciocínio, a gente teria 2 possibilidades. E para a última posição, sobrou um livrinho só. E olha aqui, se a gente multiplicar todos esses números, ó, faz o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a gente vai justamente descobrir o número de formas diferentes de ordenar esses livros. Isso daqui nada mais é que 5 fatorial, certo? Então, para um caso geral, ó, o número de formas da gente ordenar n elementos vai ser dado pela permutação desses n elementos. E essa permutação nada mais é que fazer o n fatorial. Beleza? Tá bom, entendi isso daí, Carol, mas como é que vai ser isso na vida real? Será que vai funcionar para qualquer caso? Não, não vai ser sempre válido. Vamos ver agora quando que não vai ser válido. Olha aqui, vamos ver isso num exemplo. Quantas formas diferentes a gente pode ordenar as letras da palavra banana? Fazer, então, quantos anagramas a palavra banana tem? Olha só, vamos começar aqui do mesmo jeito. Vamos pegar as linhazinhas, agora cada linha dessa é um espaço para uma letra, né? Como a gente tem 6 letras, são 6 linhas. E vamos botar um primeiro anagrama aqui. O primeiro anagrama que a gente vai botar vai ser justamente o anagrama que forma a palavra banana. Ok? Um segundo anagrama poderia ser, por exemplo, esse aqui, ó. A gente inverteu o A com o N, certo? Um terceiro anagrama poderia ser passar esse A para cá e esse N vai cair para cá e esse A vem para cá. Nesse caso, a gente ficaria com esse anagrama aqui. E opa, pera lá, olha aqui, a gente caiu em 2 anagramas iguais. A gente não pode contar, então, esses casos aqui como 2 formas diferentes de ordenar a palavra banana, porque elas são iguais. Então, como é que a gente faz para resolver isso? Nesses casos, a gente vai ter uma permutação com elementos repetidos. Olha aqui, a gente vai querer calcular o número de formas, né, de ordenar 6 elementos, então permutação de 6 elementos, sabendo que a gente tem 3 elementos repetidos, que são as letras A, mas a gente também tem 2 elementos repetidos, que são as letras N. E para calcular isso daqui, olha qual vai ser a fórmula. Mesma coisa do início, ó, a gente vai fazer o n, né, que é o número de elementos total fatorial, mas agora a gente vai dividir esse fatorial pelo fatorial dos elementos repetidos. Então, pelo fatorial de 3 vezes 2 fatorial, tá bom? E aqui, resolvendo essa continha, a gente obteria 60, que é justamente o número de formas que a gente pode ordenar as letras da palavra banana. Então, para um caso geral, ó, é isso aqui que a gente vai ter. Permutação de n elementos com p elementos repetidos, a gente faz o n fatorial sobre o p fatorial. Belezinha? Então, ó, um resumão agora de tudo que a gente viu de permutação. A gente viu que permutação a gente faz para calcular o número de maneiras de ordenar alguma coisa, e aí a gente vai cair em 2 casos. Quando a gente quer ordenar n elementos distintos, a gente faz n fatorial para descobrir o número de maneiras, e quando a gente quer ordenar n elementos distintos que têm p elementos iguais, o número de maneiras vai ser dado pelo n fatorial sobre o p fatorial, tá bom?
Vamos ver então, para encerrar, um caso de permutação com probabilidade, já que essa daqui que é a nossa matéria. Ó. Vamos ver num exemplo. Numa cesta, há 2 livros novos e 3 velhos. Vamos sortear livros dessa cesta com reposição e só parar as retiradas após sortearmos o terceiro livro velho. Faremos no máximo 5 retiradas. Qual a probabilidade de cada caso, de cada um desses sorteios aí que a gente pode realizar? Vamos começar calculando a probabilidade da gente sortear um livro velho e a da gente sortear um livro novo. Olha só, a probabilidade de a gente sortear um livro velho, a gente tem 3 livros velhos entre 5 totais, certo? Que é 2 mais 3. Então, vai ser de 3/5. E a probabilidade de sortear um livro novo vai ser de 2 livros novos entre 5 totais, então 2/5. E agora vamos tentar listar os casos possíveis de sorteio que a gente vai poder ter. Ele fala aqui pra gente, ó, que ele quer parar o sorteio após o terceiro livro velho. Então, se a gente vai parar depois do terceiro livro velho, todos os sorteios vão ter que ter 3 livros velhos, certo? Então, de cara, a gente poderia, por exemplo, tirar 3 livros velhos, não tirar nenhum novo, bateu 3 velhos, paramos o sorteio, finalizou o sorteio. Mas a gente também poderia tirar um novo e 3 velhos, certo? Aí a gente bateu 3 velhos, parou o sorteio de novo. Ou então, a gente poderia, ó, tirar 2 novos e 3 velhos, correto? E isso daqui é o máximo que a gente pode, já que ele fala que a gente faz no máximo 5 retiradas, ó, 5 aqui, porque a gente tem 5 livros que saíram, tá bom? Então, vamos calcular a probabilidade de cada um desses casos acontecer. Mas antes, eu quero perguntar para vocês, esses casos aqui, eles têm que acontecer nessa ordem que eu escrevi? A gente tem que tirar um novo, aí depois um velho, depois outro velho, depois outro velho? Não, certo? Ele fala que o terceiro livro velho finaliza o sorteio. Então, isso quer dizer que o último livro a sair tem que ser necessariamente um velho. Então, esse cara aqui é fixo, ó. Mas esses livros de antes, eles podem aparecer em qualquer ordem. Você concorda comigo? Como é que a gente faz, então, para calcular isso daí, esse número de ordens que esses caras podem aparecer? A gente faz a permutação. Vamos ver, então, olha aqui, qual seria a probabilidade para esse caso aqui, dos 3 velhos? A gente vai ter que fazer uma permutação de 2 elementos, tem 2 livros, mas a gente tem 2 elementos iguais, que os 2 são velhos, então ia ser uma permutação de 2 elementos iguais em 2 elementos totais. Isso vai dar 2 fatorial sobre 2 fatorial. Então, essa permutação aqui não vai mudar nada, né? Eu só estou botando para a gente ver direitinho o que ela significa. E agora a gente vai multiplicar essa permutação pela probabilidade da gente sortear os livros velhos, ó. A gente tem 3 livros velhos, certo? Então, a gente vai ter essa probabilidade aqui, multiplicando 3 vezes essa permutação. Essa permutação aqui vai virar 1, vai ficar, então, 3/5 ao cubo, correto? Para esse segundo caso, como é que seria, ó? A gente vai querer permutar esses 3 caras, são 3 elementos com 2 elementos repetidos, porque a gente tem 2 velhos. E agora a gente vai multiplicar isso pela probabilidade do novo, que a gente tem um novinho aqui, e a probabilidade do 3 velhos, que é justamente esse cara que a gente já calculou. Correto? E agora, para esse último caso, seria... Aqui a gente vai ter permutação 4 elementos totais, que são 4 livros, mas a gente tem 2 novos e 2 velhos, então, ó, tem 2 repetições aqui de 2 livros cada. A gente vai multiplicar pela probabilidade do novo, tem um novinho aqui, vezes a probabilidade do outro novo, vezes a probabilidade dos 3 velhos, que a gente já calculou, como 3/5 ao cubo. E aí, essa galera toda aqui que vai ser as nossas probabilidades para esse caso. É isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!